eu sou a Carolina Laís Rodrigues dos Santos, eu sou acadêmica do curso de Letras na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e na aula de hoje vamos trabalhar um pouco com o conteúdo de fake news. Os objetivos da aula de hoje são aplicar os conhecimentos relacionados à identificação das fake news no meio virtual e investigar as fontes de conteúdos encontrados para atestar sua veracidade. A finalidade dessa videoaula é servir como recurso para o desenvolvimento de conteúdos em mídias digitais, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem junto às escolas municipais de Itajaí. Esta aula apresenta análises e aplicação dos métodos de identificação das fake news. A competência desenvolvida nesta aula é a de analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. Já a habilidade desenvolvida é a de analisar o fenômeno da disseminação de notícias falsas nas redes sociais e desenvolver estratégias para reconhecê-las a partir da verificação, avaliação do veículo, fonte, data e local de publicação, autoria, URL, da análise da formatação, da comparação de diferentes fontes, da consulta a sites de curadoria que atestam a fidedignidade do relato dos fatos e denunciam boatos e etc. Vamos agora analisar algumas imagens e notícias com o objetivo de descobrir se elas são notícias falsas ou verdadeiras. Acho que todos conhecem a famosa vinheta de um leão rugindo antes dos filmes do estúdio Metro-Goldwyn-Mayer. A empresa foi criada em 1924 e sempre teve o seu leão como mascote, aparecendo antes do início dos filmes. A partir de 2015, passou a circular em diversas redes sociais, sites e blogs uma imagem com o suposto leão do estúdio Metro-Goldwyn-Mayer amarrado numa maca. A legenda da imagem dizia que o leão precisava ser amarrado numa maca dessa forma para que ele não atacasse a equipe de gravação e pudesse soltar o seu rugido e ser filmado. Vamos primeiro analisar a imagem. Será que essa imagem parece que foi uma fotografia antiga ou uma fotografia atual? Vamos olhar os equipamentos da mesa, vamos olhar esse cartaz do estúdio que aparece aí na frente. Primeiro eu quero que vocês deem uma boa olhada na imagem e reflitam se ela parece verdadeira ou falsa. Para atestar a veracidade dessa imagem, dessa notícia, eu pesquisei de duas formas. Primeiro, eu salvei a imagem no meu computador e eu usei a ferramenta de pesquisa por imagem do Google para procurar onde que essa imagem foi postada e procurar outras notícias sobre ela. Eu também usei a pesquisa através do texto, pesquisando normalmente no Google, leão MGM amarrado. Em ambas as pesquisas que eu fiz, eu encontrei essa mesma imagem que eu utilizei aqui e várias outras informações e imagens relacionadas a ela. Inclusive, eu convido vocês a fazerem essa mesma pesquisa aí nos seus computadores ou celulares e verem o que vocês encontram junto comigo. Com essas pesquisas, eu encontrei essas imagens e diversos sites falando que essa história do leão da MGM ter sido amarrado numa maca para ser gravado é falsa. O que realmente aconteceu é que a foto original é essa da esquerda e ela foi editada. A foto real mostra o leão Samson, que vive no zoológico de Tel Aviv, fazendo uma tomografia cerebral. Ele estava doente e precisou passar por esse procedimento. Ele não foi ferido e nem maltratado durante o exame e passou bem após o processo. Portanto, a história de que o leão do estúdio teve que ser amarrado numa maca de uma maneira aparentemente violenta para ser gravado é falsa. Bom, vamos agora para a nossa segunda análise.
Algum tempo atrás começou a circular nas redes sociais que uma universidade federal criou um museu de memes. Como a maioria dos jovens sabe, os memes são um tipo de conteúdo, geralmente uma imagem ou vídeo de teor humorístico, que circula nas redes sociais. Bom, quanto a essa notícia, o que vocês acham dela? Será que ela parece, assim, só no ouvir, que ela é uma notícia verdadeira ou que ela é uma notícia falsa? Bom, vamos pesquisar. Só no pesquisar as palavras Museu de Memes ou Museu de Memes Universidade Federal, já é possível encontrar esse site aqui da imagem, que tem um layout bonito e parece ter sido um site feito por alguém que entende de criar sites realmente, não é um site feio, sem sentido. E ele diz ser vinculado à Universidade Federal Fluminense. O que podemos pensar com essa informação? Será que a gente olha e pensa, você está dizendo que a Universidade Federal tem a ver com esse site, então é tudo verdade? Ou será que a gente pode também duvidar dessa informação e pesquisar mais a fundo? Será que alguém que só entende de sites não poderia criar esse site, colocar que tem a ver com a Universidade Federal e possivelmente enganar as pessoas que olhem? É importante a gente pesquisar mais um pouco para ver se essa Universidade Federal Fluminense realmente tem a ver com esse site, não é? Se ela realmente criou esse museu de memes. Então, como vocês acham que nós podemos descobrir se essa universidade tem a ver com o museu de memes? Pensem um pouco. Se vocês tiveram a ideia de pesquisar essa informação no site oficial da Universidade Federal Fluminense, então acertaram. Afinal, se essa universidade realmente criou esse museu de memes, então tem que haver alguma notícia, alguma informação no site oficial para que as pessoas possam ter uma informação realmente confiável sobre esse museu. Como vocês podem ver, eu utilizei a caixa de pesquisa do site. A maioria dos sites tem uma caixa de pesquisa em algum lugar bem visível e pesquisei ali Museu Memes. Logo, eu já encontrei todos os resultados relacionados a isso e entrei em alguns para verificar a veracidade daquela notícia. Logo no primeiro resultado listado ali para mim, estava a notícia da inauguração desse museu de memes criado pela UFF. A notícia falava sobre ser um museu virtual e também um pouco sobre como surgiu a ideia, esse tipo de coisa. Portanto, se entrando no próprio site da Universidade Federal, nós encontramos essa notícia de que ela inaugurou o primeiro museu de memes do Brasil, então, podemos concluir que, de fato, essa é uma notícia verdadeira, é uma notícia real. Agora vamos para a nossa terceira e última análise. Quando começou a pandemia do coronavírus no Brasil, passou a circular em diversas redes sociais uma imagem com o logo do governo federal e da Previdência Social, falando que, de acordo com uma nova medida provisória, todo cidadão acima de 60 anos que estivesse na rua a partir do dia 20 de março de 2020 teria sua aposentadoria suspensa por tempo indeterminado. Além disso, os filhos e netos desses idosos teriam que pagar uma multa de R$ 1.045. Essa notícia deixou muitas pessoas preocupadas, principalmente idosos que ficaram com muito medo de sair na rua e perderem sua única fonte de renda. Agora vem o questionamento: será que essa notícia é verdadeira ou falsa? A partir das informações que foram trazidas nessa imagem, como será que nós podemos pesquisar esse assunto para testar a sua veracidade? Então, eu pesquisei as palavras suspensão de aposentadoria idosos na internet e logo a primeira notícia que eu encontrei foi uma notícia do site oficial do INSS, que é a autarquia do governo que faz esse repasse da aposentadoria, dizendo que essa notícia circulando nas redes sociais é falsa. Ou seja,
essa fake news circulando nas redes sociais foi tão intensa, foi tão repercutida, que o próprio governo teve que fazer uma nota de esclarecimento falando que ela é falsa e que os idosos não iam perder a aposentadoria por estarem andando na rua. Além disso, aquela fake news circulando falava sobre uma medida provisória. Para quem não sabe, o Diário Oficial da União é um dos veículos de comunicação pelo qual a imprensa nacional tem de tornar público todo e qualquer assunto acerca do âmbito federal. Ou seja, qualquer alteração em lei ou qualquer nova medida provisória tem que ser colocada lá, online, para que qualquer pessoa possa checar. Então eu fui ali no site do Diário Oficial da União, procurei ali na barra de pesquisa Medida Provisória número 922 e fui checando os resultados. De fato, existe uma medida provisória número 922, mas ela foi editada no dia 28 de fevereiro de 2020 e não no dia 18 de março de 2020, como dizia na imagem. E essa medida provisória fala sobre a contratação temporária de servidores aposentados do INSS para atuarem na redução da fila de espera na concessão de aposentadorias. Ou seja, ela não tem nada a ver com a questão do coronavírus, do Covid-19 no Brasil. Portanto, com essas pesquisas, é possível concluir que aquela imagem circulando nas redes sociais era fake e que a verdadeira medida provisória número 922 é aquela que aparecia no Diário Oficial da União e que não tem nada a ver com a questão do coronavírus no Brasil. Bom, por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula e compreendido como fazer uma boa análise das fake news e como realizar a pesquisa sobre elas. E até a próxima!